Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Vícola e este é o nosso super curso de língua portuguesa aqui pelo Aprovação Ágil, sempre em busca do melhor para você que me assiste, para você que me acompanha. Nós estamos, neste exato ponto, na nossa sexta aula sobre o assunto semântica, o nosso segundo capítulo, o nosso segundo módulo. Vamos a ele? Acompanhe aqui comigo então, vou dividir a tela com a minha apresentação. Cá estamos nós na sexta aula, não é, do assunto semântica. E de que é que vamos falar nessa aula, professor? Vou me colocar aqui ao lado, pronto para compartilhar a tela toda com vocês. Falaremos a respeito de relações semânticas, minha gente. Então, tudo que estudamos, tudo o que viemos vendo até o presente momento, nos traz aqui a esse ponto de discutirmos as relações semânticas, que são, nada mais são, do que relações de significado. Já que a semântica estuda a palavra como veículo de significação, uma vez empregadas na construção de um texto, há de se observar quais são as relações semânticas que dentro de um texto as palavras estabelecem entre si. Quando falamos disso, entre outras coisas, estamos tratando daquela velha, problemática presente nas provas de língua portuguesa, que é a questão da coesão e da coerência. Coerência, é uma referência direta a sentido, tá? Ser coerente é fazer sentido. E coesão, porque, por exemplo, se pegarmos o conceito de campo semântico, que já trabalhamos em aulas anteriores, você vai ver que ao compor um grupo de ideias, se você, por alguma razão, der uma escorregadela ou sair um pouco daquilo que você mesmo propôs, você vai gerar um problema na interpretação do seu texto. Então, você gera um problema na própria estrutura do texto quando você quebra um pacto selado com o seu leitor, como é aquele dos campos semânticos, aquele que dá origem aos campos semânticos, aquelas famílias de significados. Então, pensar sobre relações semânticas é extremamente importante para as provas da contemporaneidade sob muitos pontos de vista. Mas vamos entender primeiro, então, o que são as relações semânticas. Acompanhe aqui comigo. Na construção de um texto, muitas vezes, pegamos-nos na dependência de certas relações semânticas, como, por exemplo, os sinônimos, os antônimos, os hipônimos e hiperônimos. Está lembrado? Falamos recentemente disso aqui neste módulo, né? Se você não se lembra, você sabe que as aulas estão sempre ali a um clique de distância para a sua revisão. Palavras polissêmicas, que ainda falaremos a respeito delas, enfim, dependemos da articulação semântica das ideias para garantirmos a coerência e a coesão dos textos todos que escrevemos. É sobre essas relações semânticas que falaremos agora. E nós vamos começar, minha gente, por uma relação semântica que é muitas vezes explicitamente cobrada nos editais, que é a relação da sinonímia. Vamos a ela? Vejam lá. Sinonímia, aquela relação semântica que dá origem aos sinônimos. Então, sinonímia é o nome da relação semântica. Sinônimo seria o produto dessa relação, certo? Palavras que guardam entre si uma certa e limitada semelhança. Temos muito a discutir a este respeito. Vem para cá. A sinonímia é a relação semântica que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados próximos, significados semelhantes. E aí, minha gente, eu já vou crescer aqui na tela para lhe dizer o seguinte: por que eu friso esse próximo e semelhante? Porque há interpretações gramaticais, há gramáticos, há autores de gramáticas da língua portuguesa que defendem uma coisa chamada sinônimos perfeitos. Eu, professor Daniel Vícola, não gosto dessa ideia. Por que não? Porque é um número muito limitado de sinônimos aos quais poderíamos chamar sinônimos perfeitos. Normalmente, aquela relação semântica nomeada sinonímia não revela uma identidade, mas uma aproximação de significados.
Gosto dessa ideia e ao longo desta videoaula você vai entender direitinho por que eu a defendo, tá? Até porque você chega na prova com a ideia de que sinônimo é sentido igual e você não encontra essa identidade, por exemplo, nas alternativas da questão que está resolvendo. Aí você quer jogar tudo pro alto e falar, mas não tem sinônimo aqui. Porque você está em busca de algo que raramente acontece, que é a sinonímia perfeita, não é? Que é aquelas palavras que são e quanto ao significado, idênticas. Né? Isso é muito raro de acontecer. E eu, portanto, rechaço um pouco essa ideia, não gosto dela. Prefiro, inclusive, ensinar aos meus alunos que sinonímia é aproximação, não identidade de sentidos. Tudo bem? Bom, voltemos aqui à nossa explanação. Vejam lá. A relação de sinonímia é que dá origem aos chamados sinônimos. Veja alguns exemplos. Olha aqui um pequeno campo semântico formado por sinônimos. Difícil, árduo, complicado. Veja, por que não identidade? Você percebe que difícil pode ser sinônimo de árduo? Trabalho difícil, trabalho árduo. Pode ser sinônimo. Mas você também enxerga que há uma pequena diferença quando eu digo trabalho difícil e trabalho árduo. O árduo me soa até mais físico, né? Árduo é aquilo que te faz suar, te faz cansar. Enquanto que um trabalho difícil pode ser apenas mental, por exemplo, né? E não necessariamente algo físico. Então, se você for parar para analisar friamente, você vai entender que parecido pero não mucho, é bem esse papo, é bem essa ideia. Vamos juntos até a página 80, da 80 a 100, há alguns casos, alguns usos em que essas palavras vão se diferenciar. E isso, minha gente, é um princípio básico da língua. Né? A língua é econômica, parece que não, mas ela é econômica. Se eu tenho uma palavra para designar um determinado referente, um determinado elemento, para que eu vou ficar criando inúmeras outras para nomear a mesma coisa? Então, se a língua dispõe de um adjetivo, que é o adjetivo difícil, e de outro adjetivo, que é o adjetivo árduo, é porque esses dois adjetivos não estão caracterizando, não estão dando nome à mesmíssima característica. Deve haver, e provavelmente há, situações linguísticas em que essas palavras se distanciam. Elas vão para longe uma da outra. Daqui a pouquinho falaremos mais a esse respeito. Voltando para lá, então veja lá. Difícil, árduo, complicado. Veja aqui, ó, terminando esse campo semântico, difícil, árduo, complicado. O complicado, por sua vez, me parece menos forte que difícil e árduo. Então, se a gente for pensar numa gradação de intensidade, complicado é o menos, né? O difícil estaria ali no meio e o árduo seria o mais intenso. A possibilidade de pensarmos, inclusive, numa gradação dentro desse campo semântico. Por isso que sinônimos não são palavras idênticas quanto ao significado, apenas semelhantes. Semelhantes a ponto de conseguirmos colocá-las dentro de um mesmo campo semântico. Pense sempre assim. Depois, calmo, sereno, pacífico, moço, jovem, rapaz, menina, garota, guria. Veja, olha, esse último aqui é ótimo. Menina, garota, guria. Guria é uma palavra muito lá do sul do nosso país. Não é? Então, se eu digo guria, ou se eu ouço alguém falando, ô guria, esse guria já me soa, né, sul. Então, quer dizer, é a mesma coisa que menina? É o mesmo jeito de chamarmos a mesma menina, poderemos pensar assim também. Porém, se eu ouço alguém dizer menina e se eu ouço alguém dizer guria, eu imagino origens geográficas diferentes para essas duas pessoas. Estão vendo que não é. Quando a gente começa a esmiuçar a coisa, não é exatamente a mesma coisa, né? Ah, mas serve para me referir ao mesmo referente, porém não da mesma forma. Traz consigo ideias diferentes, corroborando aquela ideia que eu acabei de lhes dizer. Na língua há um princípio econômico. Eu não fico criando palavras à toa. Se as palavras existem, é porque há algo que justifica a sua singularidade. E o que é ser singular? É não ter outro igual. Entende? Por isso que eu defendo essa ideia de que sinônimos, palavras próximas, às vezes bastante próximas, porém nunca idênticas, tá?
há controvérsias, há gramáticos que pensam de forma diferente, já falo deles para vocês. Então, estamos aqui apresentados a relação de sinonímia. Agora, cuidado, a relação de sinonímia, é o que eu acabei de dizer, acabei de explicar. A relação de sinonímia é uma relação de semelhança, não de identidade. Portanto, quando dizemos que duas palavras são sinônimas, estamos dizendo que em determinado contexto, aquelas palavras podem se intercambiar, mas em outros, não. Fica a dica, fica o toque, né, para que vocês estejam atentos a esse fenômeno. Vou comprovar isso, agora eu vou até colocar maior, nesta tirinha da minha boa e velha amiga Mafalda. A Mafalda chega ao pai e diz assim: qual é a diferença entre dizer papai e pai? O pai responde: nenhuma. Só que papai é mais familiar, enquanto que pai é mais respeitoso. A Mafalda pensa um pouquinho. Poxa, então quer dizer que eu nunca vou te chamar de pai? Uepa! Que será que aconteceu aqui, Mafalda? Então veja lá. Pai e papai é a mesma coisa? Mais uma vez, é o mesmo referente, é a mesma pessoa. Porém, o uso de um termo e de outro guarda diferenças, né? Aqui no contexto da tirinha, quem traduziu do espanhol, né, a tirinha, pensou nessa possibilidade. O papai ser um termo de nuances mais familiares, mais afetivas, enquanto que pai, em oposição, seria uma forma mais neutra e, portanto, mais isenta, mais respeitosa de nos referirmos ao nosso progenitor. Ok? Então, pai é respeitoso, papai é familiar, é uma coisa mais acolhedora. De fato, se a gente for parar para pensar, essa justificativa é real, ela existe. Quando você vai preencher uma ficha, por exemplo, num cadastro, numa loja, num crediário, você não encontra lá papai e mamãe. Você encontra pai e mãe para preencher com o nome de seus pais, não é isso? Então isso já demonstra, inclusive a própria presença das palavras papai e mamãe já tirariam a credibilidade do negócio, porque são palavras muito até infantis, né? Se a gente for parar para pensar, para se utilizar para se referir aos pais. Então, não é exatamente a mesma coisa. Pai, papai, é a mesma coisa, e daí ele vem com a diferença. Só que um é mais familiar, o outro é respeitoso. Então, calma, não é a mesma coisa. Se você diz que é a mesma coisa e daí faz uma ressalva, você está me dizendo, é a mesma coisa, como eu disse há pouco, até a página 80. Depois, não é mais. Então, né, sejamos mais diretos, sejamos mais objetivos. Não é a mesma coisa. Existe uma semelhança, sim, inquestionavelmente, porém, essa semelhança vai até um certo ponto. A tese que estou me valendo agora e que estou defendendo aqui com você que me assiste é essa. Não existem os sinônimos perfeitos, tá? Eu não gosto dessa ideia. Acho até que há alguns sinônimos que poderíamos dizer. Esses, ok, poderia chamar de perfeitos. Prefiro não. Tá? Prefiro entender que se existem aquelas palavras distintas, existem momentos em que cada uma vai servir a um propósito mais específico. Ok? Continuando aqui, vamos lá à apresentação. Olha outro exemplo. Clássico e ótimo, adoro esse exemplo. Lá em Portugal, vejam só, cemitério, a palavra que nós nos utilizamos aqui no Brasil. Em Portugal, casas de além. Então, casas de além são os cemitérios lá em Portugal. Então, veja, é a mesma coisa? É o mesmo lugar, né? Aponta, inclusive, para o mesmo lugar. Ali, a presença daquelas duas setas com diferentes nomenclaturas apontam que não importa como você chame, se de cemitério ou casas de além, né? Estamos indo para o mesmo lugar. Porém, essa nomenclatura, a gente vai dizer, são sinônimos perfeitos? Uma é extremamente brasileira, enquanto a outra é extremamente portuguesa, né? Ao ponto de que nós, aqui no Brasil, estranhamos a nomenclatura casas de além, né? Então, ficamos com uma coisa meio, opa, a gente para um pouquinho para pensar. Cemitério não, já é automático para a gente, né? Então, é a mesma coisa? Sim, pero no mucho. Até um certo ponto, sim, e dali, não. Entendeu o meu ponto? Sinonímia perfeita é algo bem complicado de se, né, bater o martelo e falar, não, aqui é sinônimo perfeito.
Olha só que notícia legal que eu tenho para você que está assistindo a essas aulas aqui do canal da Aprovação Ágil. Eu vou liberar 7 dias grátis para você no acesso prata do aplicativo da Aprovação Ágil. E aí você vai ter acesso a mais de R$ 9.000 em cursos, com tudo que nós temos aqui de metodologia, os livros da Aprovação Ágil, os workshops, imersões, os desafios práticos e ainda acesso completo a tudo que nós temos das matérias básicas, cursos em videoaulas de português, matemática, raciocínio lógico-matemático, informática, aulas práticas de engenharia reversa, gravações das mentorias, materiais enxutos de português e muito mais. 7 dias grátis. E ainda depois você consegue continuar no aplicativo por menos de R$ 1 por dia. Então, aproveite. Está disponível para vocês aqui no primeiro link da descrição e disponível por pouco tempo, tá? Então, seja rápido. Voltando para a nossa apresentação, vejam lá. Alguns gramáticos, olha aqui que eu estava dizendo a todos vocês, alguns gramáticos chegam a defender uma divisão entre os sinônimos. Bobagem, acho que isso no fundo nem era necessário, mas vocês vão entender qual é o ponto de vista deles, e é sempre legal a gente entender outros pontos de vista que não só aquele que defendemos, não é? Chamando aqueles cujos significados são mais próximos de sinônimos perfeitos, e aqueles cujos significados são apenas semelhantes de imperfeitos. Assim, segundo esse grupo de estudiosos que defendem uma divisão aí, né, entre sinônimos perfeitos e imperfeitos, eles chamariam de sinônimos perfeitos palavras como léxico e vocabulário. Beleza, eu consigo pensar numa proximidade muito grande desses termos aqui, né? Léxico e vocabulário. Porém, léxico é uma palavra muito técnica, né? É uma palavra que, por exemplo, na minha área, na área de letras, vocês vão ver e vão ouvir bastante. Né, o léxico de tal região, o léxico de tal país, o léxico, enfim, o léxico é uma palavra muito utilizada na área de letras. Vocabulário também, mas léxico é mais técnica, né, enquanto que vocabulário é uma palavra de domínio um pouco mais geralzão. Depois, morrer e falecer, olha isso aqui. Esses caras, né, que dizem que há sim a sinonímia perfeita e ela acontece mais do que imaginamos, eles vão defender que morrer e falecer são sinônimos. Será? Aqui eu já mostro para você por que eu duvido tanto dessa teoria. Você diz assim, o carro, num determinado momento, né, do seu trajeto para o trabalho, parou e não quer funcionar mais. O que você diz? Meu carro morreu. Não é isso? Eu diria, você diria, e tá tudo ok. Agora, meu carro faleceu? Sou estranho, né? Soa pouco provável, inclusive. Então, morreu e faleceu são sim sinônimos, e muitos sinônimos. Vamos colocar lá mais. Muita proximidade de sentido. Porém, vai chegar um ponto em que, inevitavelmente, só uma dessas formas, num determinado uso, num determinado emprego, vai se configurar como legítimo. Então, só um uso vai caber para um deles, em algumas circunstâncias. Aqui eu começo a questionar. Então, falecer e morrer são sinônimos? Inquestionavelmente, sim, são sinônimos. Porém, não o tempo todo, não em todos os contextos. Por isso que eu não gosto dessa ideia da sinonímia perfeita. Né? A sinonímia é uma relação muito delicada para se dar no 100%, no pé do 100%. Entendem? Voltando aqui para a minha tela, vejam lá. Agora, esses aqui, ó, esses são bons exemplos de que, né, nós poderíamos olhar para eles e dizer, não, sim, parecem sinônimos perfeitos. Os advérbios após e depois, vejo você após a aula, vejo você depois da aula. Beleza. Né? Advérbios que, inclusive, são intercambiáveis porque fazem parte do mesmo grupo semântico, do mesmo campo semântico. Após e depois são advérbios de tempo e que trazem, sim, uma ideia muito próxima, muito semelhante, bem equivalente, na verdade. Da mesma forma que as conjunções adversativas, mas e contudo. A gente até brinca, né? Mas, contudo, entretanto, todavia, né? Porque as conjunções têm, sim, por pertencerem ao mesmo grupo, por pertencerem ao mesmo campo semântico, elas têm um grau bem bom de equivalência. Né? Eu posso trocar um mas, por exemplo, por um contudo, e eu fico com o texto no pé. Né? Semântico, muito bom.
né? Fica ali numa equivalência muito legal de sentidos. Então, advérbios e conjunções são boas palavras para a gente pensar a respeito dessa possível sinonímia perfeita, tá? Então, quem defende, nesse ponto, estaria correto. Eu concordaria com essas pessoas. Para as preposições, para as conjunções, para os advérbios, tá tudo ok se a gente falar em alguns casos, não sempre, tá? Em equivalência semântica, em sinonímia perfeita. Agora, esse mesmo grupo vai dizer, por exemplo, que são sinônimos imperfeitos duplas como, e aqui vejam lá, cão e cachorro. Cão e cachorro são imperfeitos. Por que são imperfeitos? Porque há casos em que só vai caber o uso de cão e há casos em que só vai caber o uso de cachorro. Quer ver? Eu digo assim, a Petúnia é a minha cachorra. Eu ia usar o exemplo da minha cachorra. Não vai dar certo, porque feminino já vai gerar uma diferença. Porque tem cadela, né, como feminino. Vou trocar. Então, vou dizer, o Bidu é o meu cachorro. O Bidu é o meu cão. Beleza, é o mesmo animal, inclusive. Agora, você vai me dizer assim, então, professor, então cão e cachorro, você já vacinou o seu cão? Você já vacinou o seu cachorro? Continuo, né? Uma coisa ou outra e tanto faz. Porém, vai chegar um momento, sempre chega um momento, em que você vai pensar, não, aqui a troca não vai ficar boa. Por exemplo, como é que foi aportuguesado o nome daquele popular sanduíche norte-americano? Hot dog. Cachorro quente, não é isso? Chega num lugar, numa lanchonete, e peça um cão quente. Vão rir da sua cara. Quer dizer, mas cachorro e cão não é a mesma coisa? Por exemplo, ao nomearmos o sanduíche, não. Cão quente definitivamente não é a mesma coisa que um cachorro quente, que é o nome do sanduíche, percebem? Então, a sinonímia, ela nos engana, ela nos passa a perna, porque vai chegar um ponto em que você vai falar, não, aqui não cabem os dois, aqui só há espaço para um deles. Voltando lá para o nosso slide, vejam só. Lábio e beiço, esse exemplo é ótimo, e eu me lembro de uma professora na faculdade, dando, né, a aula sobre semântica e falando dele. Lábio e beiço. Veja, você não diz que um cavalo tem lábios. Você não fala que o cavalo machucou os lábios. Você fala que o cavalo machucou o beiço. Né? É uma palavra, né, que facilmente a gente associa, por exemplo, a um animal. Agora, você não diz para sua namorada, pô, meu amor, que beiço lindo que você tem. Corre-se o risco de você levar um generoso tapa na cara, né? Então, tomar cuidado com essas coisas, né? Por quê? Porque você não sabe, até certo ponto, né? Que palavra cabe aqui, que palavra cabe ali. Para pensar. A partir de agora, para pensar. Será que são intercambiáveis o tempo todo, em todos os contextos? Ao fazer esse exercício, você vai começar a perceber que não, nem sempre é tão equivalente assim, ok? Fantasma e espírito, essa duplinha, fantasma e espírito, é muito fácil de enxergar a diferença. Fantasma me soa até como uma coisa meio ficção, né? Uma coisa meio história de terror, enquanto que espírito é uma palavra que tem até uma conotação religiosa, né? Então dá para diferenciar muito bem essas palavras que sim podem ser sinônimas em determinados contextos, mas depois vão claramente se separar. Amor e paixão, essa dupla, não preciso nem entrar no mérito, né? Fica muito claro, né, que uma coisa e outra podem sim, até um determinado ponto, serem consideradas próximas, mas que vão, inevitavelmente, chegar num ponto em que vão se diferenciar. Tá? Então, cuidado com essa coisa de sinonímia perfeita. Prefiro não cair na armadilha. Próxima relação semântica que nós vamos ver aqui, a relação semântica da antonímia, que vai dar origem aos antônimos. Então, sinonímia dá origem a sinônimos, antonímia é a relação semântica que dá origem aos antônimos. Vejamos a definição. A antonímia é a relação semântica que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam entre si significados contrários, isto é, que são antônimas. Vejamos alguns exemplos disso. Sucesso e fracasso, perto e longe, muito e pouco, vida e morte, proibido e permitido, e etc. Aqui cabe o questionamento.
Acabei de falar e de defender para você que não gosto da ideia da sinonímia perfeita porque ela me parece furada, ela me parece problemática. Agora, pergunto a você, e sempre gosto de colocar a pergunta provocativa, porque depois de dizer que não há sinônimos perfeitos, os alunos caem na descrença total em relação às relações semânticas. Então eu pergunto, há sinônimos perfeitos? Há palavras que são exatamente uma o oposto da outra? Claro que sim. Aí sim, a antonímia perfeita é um fato, é uma realidade. Caro e barato, gordo e magro, alto e baixo, essas palavras designam exatamente uma coisa e o oposto dessa coisa. O perigo em relação aos antônimos é outro, minha gente. É a gente achar que porque são tão perfeitinhos, a gente sempre vai encontrar antônimos perfeitos nos textos. Então as provas colocam no trecho destacado abaixo, observa-se claramente a relação de antonímia em, e aí te dão trechos. E você vai para os trechos contidos nas alternativas procurando antonímia perfeita, uma coisa ou uma palavra, um termo, uma expressão que seja exatamente o oposto da outra. Nem sempre é assim. Nem sempre. A relação de antonímia pode ser perfeita ou ela pode ser circunstancial. O que é circunstancial? Apenas gerada pelo contexto. São palavras que não são exatamente antônimas, mas dentro de um determinado contexto, o contexto acaba forjando a oposição de significados, compreende? Então, antônimos circunstanciais são antônimos gerados por uma oposição contextual. Voltemos aqui para a nossa apresentação. Vejam lá, esses exemplos que trago nesse slide, por exemplo, são todos eles de antônimos perfeitos. Sucesso e fracasso, perto e longe, muito e pouco, vida e morte, proibido e permitido são antônimos perfeitos. Agora, continuemos. Cuidado! Olha aqui a observação que acabei de lhes fazer. Em relação aos antônimos, sim, existe uma subdivisão muito clara, inclusive cobrada nas provas. Há antônimos que são perfeitos e há antônimos que são apenas circunstanciais, ou seja, possuem uma relação de oposição apenas dentro do contexto em que são empregados. Vejamos alguns exemplos, então, dessas duas coisas, de antônimos perfeitos e de antônimos circunstanciais. Nessa tirinha, que eu vou colocar em tela cheia, a Mafalda chega ao Monolito e diz assim: diga uma coisa, Monolito. Você nunca ficou de castigo um dia inteiro por causa de uma travessura? Ele diz: nunca. Meu pai diz que esse negócio de castigo é como um cheque a prazo e ele prefere dar umas bofetadas à vista. Vejam só o que acontece aqui. Castigo a prazo, né? Um cheque a prazo, e ele prefere bofetadas à vista. Ao colocar dentro da mesma comparação o a prazo e o à vista, nós sabemos que a prazo e a vista correspondem a exatamente duas formas distintas, opostas, de se fazer um determinado pagamento, certo? Não há dúvidas aqui de que há uma relação clara, explícita de antonímia. Eu tenho duas expressões antônimas dentro do contexto da tirinha. São antônimos perfeitos. Porém, nem só de antônimos perfeitos são feitos os textos na língua portuguesa. Vamos, por exemplo, o seguinte, olha só. Adoro esse texto. Ele é velho, ele é antigo, porém bastante engraçado. Veja lá. Moramos num país onde o milho verde é amarelo. Olha que engraçado. O quadro negro é verde. Perceba, chamamos de quadro negro, mas ele já não é negro faz tempo. Inclusive, hoje em dia, na contemporaneidade, nem verde nem negro, ele é branco. A gente tem os quadros brancos, iguais a esse que tenho aqui atrás de mim, tá vendo? Então já mudou de cor faz tempo, mas continuam chamando de quadro negro. Em que o house preto é branco, fato, chamamos de preto pela embalagem, mas ele é branco, na verdade, em que o cantor belo é feio. Vejam lá, né, pobre do cantor. Mas o que acontece nessa tirinha, minha gente? Nesse texto humorístico. No primeiro quadrinho, o milho verde é amarelo. Esse verde é em oposição a maduro, tá, gente? Mas a pessoa pega aqui como se fosse a cor mesmo, até para gerar o efeito de humor. Milho verde é amarelo. Verde e amarelo não são opostos, mas aqui são. São antônimos circunstanciais. Então, em oposição ao fato de o milho ser amarelo, nós o chamamos de milho verde.
antonímia circunstancial. O quadro negro é verde. Então, chama-se, né, o objeto de quadro negro, porque lá atrás, né, no século passado, era mesmo um quadro negro, porém, né, ainda que ele seja verde. E como eu disse, hoje em dia branco. Depois, o house preto é branco, né, aqui preto e branco, antonímia perfeita. Agora, o cantor belo é feio. Voltamos para a antonímia perfeita, porque belo é o oposto de feio. Vocês perceberam que, ao longo da construção dos textos, a semântica é muito importante, inclusive para fundamentarmos a leitura que fazemos dos textos com os quais estamos trabalhando. A semântica, talvez como nenhuma outra das subdivisões gramaticais, nos oferece ferramentas de análise importantíssimas. Portanto, como eu sempre digo para você, pega na mão da semântica e não desgruda nunca mais. Leva a semântica para a vida, para as provas, mas para a vida. E vocês vão ver como a qualidade da leitura que vocês fazem vai melhorar consideravelmente. Certo, minha gente? Encerramos aqui, então, mais uma videoaula do nosso super curso de língua portuguesa. Eu trago aqui para vocês, como sempre, os meus contatos. Deixo a você que me assiste um grande abraço e já aguarda você a um link de distância aqui do lado. Grande abraço e até a próxima.